Agora a gente vai dividir a System Calls em grupos e eu vou falar para vocês é, sobre aqui o primeiro grupo de System Calls, que é o que mexe com gerenciamento de processos. Então, a primeira System Call que eu vou estar aqui falando para vocês é o fork. Então, se eu tenho um processo rodando e ele faz um fork, é, ele aqui eu tenho um processo A rodando. Na hora que o processo A ele executa o fork, então esse processo ele separa em é como se fosse uma ameba que criou aqui a ameba filha. Então eu tenho aqui o pai, ele faz o fork e vira aqui o processo filho. O código do processo pai e o código do processo filho, eles são os mesmos. A diferença está no retorno da função fork. A função fork retorna o PID. E ele retorna 0 para o processo filho e um número diferente de 0, que é o PID do filho, para o processo pai. Então ele retorna um número diferente de 0, que corresponde ao PID do filho, para o processo pai. Ele retorna 0 para o processo filho. A única diferença que dá é isso. Então, geralmente, o fork é usado com if. Ele faz if, fork, testa o retorno. Dependendo do retorno, eu sei se eu estou no processo pai ou no processo filho. E dependendo se eu estou no pai ou no filho, eu vou executar alguma coisa diferente. Geralmente, para o filho, a gente acaba chamando essa outra system call chamado exec, onde eu passo aqui para system call exec o nome, ou seja, o que é esse nome? É o, é o lugar no sistema de arquivos onde eu tenho aqui o arquivo a ser executado. Tá? Eu tenho alguns argumentos, variáveis de ambiente, mas basicamente aqui o execv ele mostra onde que está lá no disco o arquivo que eu vou executar. Então, por exemplo, faz conta que você, aluno, você criou um comando hello, tá bom? Você criou aqui o comando hello, de hello world, tá? Aí na hora que você vai fazer você pode pôr exec e passa aqui o path para o seu arquivo hello. E aí, se acontecer isso e o processo filho aqui que saiu do fork executar esse exec hello, então a imagem aqui do A some e entra a imagem do hello. Então eu falei para vocês sobre o fork, falei aqui sobre o exec. Agora eu vou falar para vocês sobre o wait PID. O wait PID, ele fala assim, o processo quando ele executa o wait PID, ele para o que estava fazendo, espera, né, o wait de espera, ele espera com que venha um sinal de um certo PID. Aí ele dá aqui alguns outros parâmetros aqui. Se você quiser estudar melhor como é que funcionam esses outros parâmetros, você vai lá no seu Ubuntu, tá? No seu Linux e faz assim, ó, man wait PID. Eu vou mostrar para vocês. Você faz assim, ó, man wait PID. E aí aparece aqui como é que você usa o seu wait PID, tá bom? Que tá um manual, você vai lá no manual, consulta, vê aí o que você tem que fazer. Um outro wait que tem é um wait que não é assim vinculado aqui ao PID, que é esse wait que está aqui, também, né, o processo está executando, na hora que ele encontra o wait, ele espera alguma coisa, espera também um sinal de alguém, que não está especificado de quem que ele está esperando, o PID de quem que ele está esperando. E todo o processo, quando ele executa, no final, ele tem que executar o exit. Quando você já, acho que fatalmente você já escreveu o programa Hello World, certo? E eu aposto que você não chamou o exit no final do seu Hello World. Tá, você não fez isso. Quem que fez?
O compilador ele vai e coloca o exit para você no final. O que faz o exit? Ele sinaliza para o sistema operacional que o processo acabou a execução. Se você não colocar o exit, aí fica um lixo lá no final do seu código, e aquele lixo, né, que está na memória vai continuar sendo executado e vai fatalmente aí vai dar alguma mensagem de erro aí para você, ou seja, todo o processo quando ele termina bem, ele tem que executar um exit. Uma outra system call que eu posso estar fazendo é getPID, que me retorna o PID, né, do processo. Com o Hello World pode executar um getPID e pegar o PID de si mesmo, de quando ele está rodando. Get pgroup significa, vamos ver no manual, get pgrp. Então aqui ele obtém aqui o grupo do processo ao qual ele pertence. Todo processo, quando ele está rodando, ele foi disparado por um usuário que pertence a um certo grupo, tá? Aí quando você faz esse get pgroup, mostra qual o grupo ao qual o processo pertence. Bom, pessoal, e a última system call que a gente vai estar vendo é esse ptrace, tá? E o ptrace ele vai permitir com que um processo ele consiga executar um outro programa, ele consegue controlar a execução de um outro programa. Quando que isso é importante? Isso é importante quando quando um programa debuga o outro. Então, quem deveria estar chamando aqui uma system call ptrace seria um debugger, tá? Como o GDB, por exemplo. Tá bom, pessoal?